Mais uma semana, mais um vídeo de SCP. Quem diria, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E jovens, essa daqui já é a terceira vez, provavelmente, que eu trago um vídeo sobre SCP aqui no canal. Então, pra você que nunca viu nada sobre, bom, eu já fiz 2 vídeos aqui sobre esse tema. Um deles justamente pra saber se as pessoas iam ou não iam aceitar vídeos de SCP aqui no canal, e pasmem. Que era um vídeo pra poder falar sobre o que é a organização SCP, sobre o que significa, para as pessoas que nunca viram nada sobre, assim como eu nunca tinha visto nada sobre. Bom, caso você tenha interesse, esse vídeo tá aí na descrição e aí no card pra você assistir. E pasmem, vale destaque, as pessoas aceitaram muito bem esse conteúdo aqui no canal. No segundo vídeo que eu fiz a respeito de SCP, eu comecei a criar uma espécie de pequeno conteúdinho, onde eu decidi pegar vários SCPs, né, ao invés de pegar só um deles e falar em um vídeo, eu decidi pegar vários e dar uma pequena descrição a respeito de cada um deles. Tipo, o meu segundo vídeo foi focado em falar sobre SCPs que eram mais perigosos e bizarros, e nesse vídeo aqui em específico, eu vou falar dos SCPs mais estranhos e cabulosos que eu encontrei vagando por aí pelas entranhas da internet. Não exatamente estão associados ao nível de perigo, ok, jovens? Mas são justamente os mais aleatórios que eu encontrei por aí. Então, bom, não esquece de deixar um like e pegar alguma coisa pra comer antes de começar o vídeo, beleza? Lembrando, é claro, que caso você não conheça SCP, esse vídeo pode ser um pouquinho confuso. Senta aí e vem comigo. SCP-166. A Gaia Adolescente. Esse SCP aqui, ele tem alguns nomes diferentes, ele também tem 2 histórias diferentes por sinal, e ela é conhecida geralmente como, de fato, a Gaia Adolescente. E tem uma história bem esquisita e bem curiosa, justamente por isso eu acabei colocando ela aqui no vídeo. O fato desse SCP aqui ter tido 2 versões, é justamente porque a primeira versão da história dela recebeu uma atualização. Logo no início, ela era chamada justamente de uma sucubus adolescente. E era basicamente meio que a mesma coisa em questão de design, né? A SCP-166 é basicamente uma garota loira, da idade de cerca de 16 até 20 anos de idade, e na sua antiga versão, ela era alérgica a praticamente qualquer tipo de tecido. Justamente por conta disso, ela não podia usar roupas que fossem feitas por humanos. Sendo assim, ela ficava sempre sem roupa, o que faz com que as artes dela sejam meio tensas de pegar conteúdo na internet. Apesar dela ser categorizada inicialmente como uma Euclide, que já seria uma paradinha meio perigosa, ela não é realmente agressiva. De fato, ela foi criada e cresceu como uma criança humana. E o único efeito que de fato ocorre nela, que é uma anormalidade meio bizarra, é justamente que ela não pode ficar próxima de homens, visto que se houvesse um contato entre um homem humano e ela, os homens iam entrar naquele famoso modo primitivo, sabe? Aquele... sex. E eles iam partir pra cima dela fora de controle. Justamente por conta disso, ela era chamada inicialmente de uma sucubus adolescente, sacaram? A outra versão que foi criada pra ela é bem mais interessante. Nessa aqui, ela pelo menos tem uma história. A SCP-166, a Gaia Adolescente, é uma garota da mesma idade. Porém, essa daqui possui algumas anomalias um pouco estranhas no corpo, como chifres na sua cabeça, orelhas mais pontudas e pernas de animal. A SCP-166 nunca conheceu seus pais. Ela foi criada no convento da Nossa Senhora da Misericórdia, no condado de Galway, na Irlanda. Ou seja, ela foi meio que criada em uma espécie de orfanato religioso. A questão é que essa garota seria, pelo menos entre aspas, filha de uma outra entidade, conhecida como QTE 9927 Black, a deusa, uma entidade perigosa que foi assassinada há algum tempo atrás, e depois disso, a 166, que é extremamente semelhante a um bebezinho humano, ela foi adotada pelo convento da Nossa Senhora da Misericórdia, lá na Irlanda e tal, e cresceu e foi criada como uma criança humana. A 166 é uma pessoa pacífica, criada com o ensino religioso católico. Ela foi capturada pela organização SCP e ela apresenta sim um certo perigo, diferente da sua antiga versão. Primeiro porque ela mantém exatamente meio que o mesmo comportamento a respeito dos homens. Quando ela fica perto de homens por muito tempo, isso acontece. É bem menos letal do que na primeira versão, onde homens podem de fato ver ela, mas se eles ficarem muito tempo perto dela, eles vão ter vontade de fazer alguma coisa, e aí eles vão acabar perdendo o controle. Sendo assim, ela só pode ser vigiada por agentes mulheres. Ela também tem uma outra anomalia meio estranha a respeito dela agora, que é, quando ela fica perto de objetos ou aparelhos tecnológicos que foram criados por seres humanos, pelo menos 15 metros próxima desses aparelhos, sejam eles aparelhos eletrônicos ou então
então uma bola feita por humanos, esses equipamentos vão começar a derreter e apodrecer. Tipo, uma bola feita por humanos que ficar perto dela vai derreter, algum tipo de computador ou coisa feita de metal vai enferrujar e por aí vai. Quase como se a habilidade dela fosse de fato regredir as coisas que os humanos mexeram de volta ao seu estado natural que era criado pela natureza. Ela consegue de fato usar roupas agora, mas só roupas de algodão e coisas orgânicas. Ela também só come coisas orgânicas e entre relatos nós sabemos que ela passa mal com coisas como poluição e fumaça. Então é quase como se ele fosse de fato uma versão da Gaia, a deusa da natureza, sabe? Entre relatos, por exemplo, a gente sabe que um cientista fumante visitou ela uma vez e ela teve um ataque de asma, mesmo sabendo que o cara não fumava há praticamente 3 semanas, quase um mês. Existem vários detalhes ou teorias sobre ela ser um pouco mais maligna do que parece e tal, mas eu vou deixar esse tipo de detalhe pra caso vocês vejam outros vídeos a respeito dela. Mas eu achei essa história bem maneira. SCP-999. Eu acho que esse bicho aqui é simplesmente a coisa mais fofinha, bonitinha que já apareceu aqui em um vídeo de SCP e provavelmente eu duvido que alguma coisa vá superar isso. O SCP-999 é chamado de Chicken Monster, ou então em português, o monstro das cócegas. Ele já foi citado aqui no canal lá no meu primeiro vídeo a respeito de SCPs, justamente pelo quão estranha a ideia desse carinha aqui é. E o conceito principal dele também é bem divertido. O monstro das cócegas é em suma um pet da organização SCP. Ele é extremamente pacífico e o rolê dele é que ele de fato age como se fosse um cachorrinho filhote. Ele gosta de atenção, gosta de carinho e tem esse corpinho meio engraçado que parece muito com algum tipo de slime que dá vontade de apertar mesmo. Ele parece muito dócil, principalmente pela carinha bem cuti-cuti dele. O 999 é tão tranquilo que nem é de fato necessário mantê-lo trancado. As anomalias que permeiam essa coisa são anomalias simples e benéficas para seres humanos. Os maiores alvos do SCP-999 são funcionários ou pessoas com depressão, problemas psicológicos ou até mesmo apenas uma leve tristeza. Qualquer pessoa mais triste que esteja aparecendo no local, o SCP-999 vai para cima dessas pessoas e começa a tentar animá-las e, pelo menos pelos seus arquivos, parece que ele sempre consegue resultados positivos. Pessoas com depressão ou que se encontram com problemas muito tensos e que entram em contato com o 999 e encontram novamente a alegria de viver após entrar em contato com ele. É quase como se ele fosse uma espécie de depósito de felicidade, que depois de você entrar em contato com ele, você se sente um pouco melhor, e é isso. Justamente por conta disso, as pessoas gostam de interagir com ele, e como ele não causa nenhum tipo de radiação ou dano físico, mental ou qualquer coisa do tipo a seres humanos, ele é realmente muito benéfico. Um detalhe estranho sobre ele, que já apareceu em vários vídeos de canais diferentes que falam sobre SCP, é que nos arquivos da organização SCP não existem arquivos que geralmente, né, você encontraria lá a razão da captura do 999, como ele chegou até a organização, como capturaram ele, de onde ele veio, mas sob esse monstrinho aqui, não existem arquivos de origem. E por conta desse sticker, acreditem se quiser, muitas pessoas acreditam que, na teoria, esse bicho aqui seria filho do Rei Escarlate, que, mesmo que você não faça ideia do que diabos é um Rei Escarlate, bom, apenas saiba que ele seria meio que a coisa mais perigosa do mundo. E aparentemente ele é um SCP que teve 7 filhos, e existe toda uma teoria de que talvez o 999 seja um desses filhos, então o fato dele ser 100% pacífico é meio questionável. Mas fica a questão que enquanto não conseguirem provar de fato que ele é um monstro assassino do mal, ele ainda vai continuar sendo a coisa mais bonitinha do mundo pra mim e eu vou defendê-lo com todas as forças. SCP-1741. Malor. Malor é o nome de um aplicativo de celular, e esse seria em tese o SCP-1741. Um aplicativo extremamente curioso que apareceria apenas, e vale disclaimer, apenas para pessoas solitárias, para pessoas que não tem ninguém por perto, para pessoas que não têm amigos e não tem ninguém com quem contar. Justamente porque a descrição do aplicativo do Malo é a seguinte: nunca se conforme com esses sentimentos incomuns de estar sozinho de novo. Malo é uma experiência emocionante e interativa que irá mantê-lo envolvido e intrigado. A ansiedade das situações sociais pode ser nervosa, mas depois de poucas horas de Malo, você logo esquecerá essas emoções dolorosas e seu desapontamento. Faça parte da nova mania que está rapidamente se tornando o próximo substituto social. A questão aqui é que isso é uma armadilha. O aplicativo Malo é na realidade o SCP-1741. Logo depois que alguém encontra e instala esse aplicativo, depois disso muitas coisas bizarras começariam a acontecer. Iniciando, é claro que depois de instalar o aplicativo, o Malo, né, o
próprio app não faz nada. Você não consegue mais encontrar o aplicativo, nem para deletar do seu celular, nem nos aplicativos instalados. Inclusive, você não consegue nem encontrar um ícone dele ou o próprio app em algum lugar, tipo alguma loja de algum aparelho aleatório. Mas algum tempo depois do aplicativo ter sido instalado, as coisas começam a ficar esquisitas. O usuário que baixou o app vai começar a receber fotos dessa coisa que tá aparecendo aí na tela. Possivelmente, esse daí é o Malo. A tradução do nome dele teria 2 significados, um deles que seria alguma coisa como amigo ou amigo que está sempre perto, e outra que seria mal. Inicialmente, depois de ter o aplicativo instalado, você começaria a receber fotos dessa criatura, fotos dela em lugares aleatórios. As fotos continuariam nos próximos dias, no entanto, com a diferença de que, bom, no primeiro dia você apenas receberia fotos do Malo em algum lugar, mas no segundo dia do aplicativo, as fotos começam a ficar mais estranhas. Fotos vão começar a aparecer de lugares onde você, o usuário do app, constantemente ficaria, tipo a sua sala de aula da escola, ou o seu local de trabalho, ou a sua sala da faculdade, e por aí vai. E é claro que nas fotos o Malo sempre estaria presente, como se ele estivesse se aproximando de você. Tempos depois, no terceiro dia, você começaria a ver fotos dele em locais onde você está agora. Fotos tipo, você tá no seu quarto assistindo esse vídeo aqui, ele manda uma foto dele sentado na sua cama, no seu quarto, em um canto muito perto de você. No entanto, se você for lá e olhar pra cama exatamente onde ele tá, não tem nada. Não tem nenhuma sombra, não tem nenhum barulho, não tem nada. Depois que o terceiro dia passar, ele vai continuar com você até o dia da sua morte. Você não apenas vai receber às vezes as fotos, no entanto você vai conseguir ver o Malo em toda e qualquer superfície que reflete, como em espelhos, em cacos de vidro, na tela do seu celular, na lente do seu óculos. Ele vai estar sempre lá com você. Ele não vai te atacar. Ele não vai te fazer nenhum mal físico. No entanto, só o fato dele já estar ali, sempre com você, pra muitas pessoas já é uma situação bizarra o suficiente pra tentarem fazer alguma besteira. E como se isso não fosse bizarro o suficiente, depois de ficar próximo de você, o Malo vai constantemente tentar se comunicar. No entanto, a ideia que passa a organização é que ele nunca conseguiria de fato se comunicar. Mas se você olhasse pro reflexo, você veria ele se mexendo, você veria ele tentando chamar sua atenção e coisas parecidas. Isso claramente faria mal a uma pessoa que não sabe o que é esse bicho, como lidar com ele ou o que fazer. E a pior parte é que não existe uma forma de tirá-lo de uma pessoa depois que ela já viu os 3 primeiros dias do aplicativo. Se você já viu os 3 primeiros dias e ele tá com você, ele vai continuar até o dia que você morrer. SCP-173. Posso ser um pouco sincero com vocês? Eu realmente não sei por que eu não cheguei a falar desse bicho aqui até agora, cara. Tipo, ele tá na thumbnail do meu primeiro vídeo de SCP, mas eu não falei sobre ele até agora, por alguma razão. O SCP-173, jovens, é uma das criaturas mais famosas do universo de SCP. Isso justamente se dá pela questão de o quão esquisito e sem sentido ele é. O 173 é essa coisa que tá aparecendo aí na tela. Basicamente, ele é uma mistura de concreto com metal pra reforçar e spray que passa e forma uma espécie de rostinho na cabeça dele. A origem dele por si só é um mistério, porque a gente pode perceber claramente que, né, ele é um pedaço de metal e concreto com ferro que se mexe. E além de se mexer, aparentemente ele também pensa como uma criatura de verdade. Mas nós nunca vemos ele se mexer de fato. Para aqueles que não conhecem, o 173 é um SCP euclídeo, ridiculamente agressivo com qualquer ser humano ou qualquer coisa que se mova e ouse se mover perto dele. O comportamento dele é bem simples. O 173 só consegue se mexer quando absolutamente ninguém estiver olhando pra ele. Então, ele precisa ser observado o tempo inteiro. Sempre tem que ter câmeras nele, sempre tem que ter pessoas olhando pras câmeras que ele tá, porque se existir um momento onde não tem ninguém olhando pra ele, ele começa a se mexer. E ele se move tão rápido que simplesmente parece que ele se teleportou pra algum outro lugar. Se ele vê um ser humano e não tiver ninguém olhando pra ele, ele instantaneamente vai pular pra cima desse ser humano e quebrar o seu pescoço. Sendo assim, pra entrar na cela dele, não basta apenas entrar, você precisa entrar com várias pessoas. Quando você vai piscar o olho perto desse bicho, você precisa avisar outras pessoas que você vai piscar o olho, porque assim pelo menos 2 pessoas têm que estar olhando diretamente pra ele sem piscar. Se por um momento você ficar por perto desse bicho e piscar, já era. Em 1 segundo ele vai lá e vai matar todo mundo que tem dentro da sala. Eu não vou ficar dando mais detalhes a respeito desse bicho aqui, porque ele é extremamente famoso. No entanto, algo que eu achei bem interessante é que existe um documento da Fundação SCP que é feito meio que em primeira pessoa, como se fosse os pensamentos
pensamentos desse bicho. Eu vou ler um pedaço, cara, só pra vocês verem o quão esquisito ele é, e depois eu passo pro último SCP desse vídeo aqui. Se liga só. Preso por anos, mantido pelo homem pra pesquisa, deixado sozinho na sala, resta arranhar paredes, deixado pra apodrecer e morrer, quarto escuro, pessoas se foram, poder mover, eu feliz, espécime de pesquisa, preso por dentro, nunca visto pelos outros, nunca fala, ouvir, mas nunca fala, vê-se, mas nunca é visto, feito de pedra quando os outros vêm, livre quando não vem, eu odeio. Nossa, que bicho estranho dos infernos. SCP-169, Leviatã. Esse bicho aqui, gente, nossa, eu genuinamente tenho um baita de um cagaço dele, tá? Falando bem sério. Mesmo. O SCP-169 é conhecido especificamente como Leviatã, e a história desse bicho é só bem fácil de explicar, principalmente se você olhar para essa imagem aqui e pensar no seguinte: como seres humanos, nós habitamos o planeta Terra há uma quantia de tempo pequena, se a gente considerar todo o período de tempo que o nosso planeta já teve. Não estamos aqui há tanto tempo assim, e não conhecemos tão bem o nosso próprio planeta. Estima-se que até hoje, os seres humanos exploraram cerca de 20% do oceano até os dias de hoje, quando eu tô gravando esse vídeo. Os outros 80% dos oceanos e das profundezas do oceano, por enquanto, são simplesmente inexplorados, visto que nós não temos nenhum equipamento ou qualquer coisa parecida que consiga nos ajudar minimamente a descer até os fundos do oceano para ver aquela escuridão absoluta, o que teria lá embaixo. Justamente por conta disso, criaturas abissais são tão famosas assim. São justamente diversos tipos de peixes e outros bichos bizarros que vivem nas partes mais profundas do oceano e que podem estar lá há milhares de anos. Talvez existam criaturas que nós não fazemos a mínima ideia da compreensão que existam, mas elas ainda assim vivem lá embaixo, e nós não sabemos direito nem o que tem lá. Uma dessas criaturas então seria o Leviatã. O SCP-169 é exato desse tamanho aí que vocês estão vendo na tela. Estima-se que é uma criatura que estaria viva desde a era paleozoica, antes mesmo dos dinossauros existirem e dos humanos sonharem em existir, evolução e qualquer coisa do tipo. O Leviatã é grande o suficiente para ser estimado que a altura dele é mais ou menos entre 2 e 8 mil quilômetros de comprimento. É simplesmente a criatura mais bizarra e gigantesca que já existiu no mundo. Ele nem ao menos se move, porque se ele se movesse nas partes mais altas do mundo, ele causaria catástrofes apenas pelo fato dele existir. Pelo menos pelos relatos que nós temos até o momento, o Leviatã nunca teria subido então para a superfície. Caso ele decidisse fazê-lo, seria muito mais fácil de você perceber, porque primeiro de tudo pelo tamanho, não seria possível matá-lo. Mesmo no universo de SCP, não existem armas que seriam potentes o suficiente para matá-lo sem criar um dano considerável ao nosso próprio planeta, visto que esse bicho estaria por debaixo da água. Com uma altura de 8 mil quilômetros, se ele simplesmente decidisse sair de debaixo das águas, isso já seria o suficiente para causar tsunamis. Vários tsunamis em vários locais diferentes do mundo. Abalação nas placas tectônicas do planeta. Terremotos no mundo inteiro. 8 mil quilômetros, que seria a maior faixa de tamanho na qual é estimado que ele tenha. Se ele tiver mais ou menos esses tamanhos, jovens, ele é simplesmente maior do que a Rússia, o maior país que existe no mundo. Imagina você, uma Rússia, saindo debaixo do oceano de repente. E isso é claro se a gente simplesmente pensar que ele viria pra se mexer, tipo, ele acordaria, viria pra cima do oceano, depois deitaria pra poder dar uma descansada de novo e não faria mais nada. Se ele simplesmente saísse de debaixo do oceano e decidisse fazer alguma coisa, ou então se ele respirasse fora da água, seria simplesmente uma das catástrofes mais pesadas que a humanidade já teria enfrentado desde então. E é claro que seria um belo e um baita de um problema, mas... cara, tendo falado desse bicho que é extremamente bizarro, eu acho, gente, que, sinceramente... acho que é o suficiente por hoje, né? Ah, e vale destacar também, gente, que, bom, como eu já tô nessa de fazer vídeos de SCP às vezes, e justamente, né, esses vídeos tem meio que um tema pra eu poder trazer alguns SCPs relacionados com esses temas e tudo mais, eu vou tentar fazer uma parada meio interativa aqui pra poder incentivar vocês a comentarem nos vídeos. No entanto, é o seguinte, se você gosta de vídeos de SCP e de coisas relacionadas do tipo, então imagina aí um tema que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal, tipo, os maiores SCPs, ou então os mais perigosos, os mais poderosos, os mais pacíficos ou alguma coisa do tipo, e comenta aí embaixo sobre qual tipo de SCP você gostaria que eu trouxesse vídeo nos próximos e tudo mais. Se você encontrar algum comentário de um tipo de SCP que você acha que seria interessante, não esquece de deixar o like ou responder um comentário nessa pessoa, que o comentário que tiver mais likes e também tiver mais respostas e tudo mais, o que for mais pedido pra poder ter vídeo aqui no canal, eu vou tentar trazer lá pro mês que vem ou nos próximos. Então, de qualquer forma, é isso.
Não esquece de comentar aí embaixo que vai ser bem interessante, quem sabe, né? Essa parada não vira meio que uma interaçãozinha aí, já que eu não sou muito de pedir comentário, esse tipo de coisa. De qualquer forma, continuando. Bom, jovens, então é isso. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo aqui de SCP aqui no nosso canal. Muito obrigado por terem assistido. E é claro, se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu traga mais SCP, não esqueçam de divulgar esse vídeo aqui pra todos os amigos de vocês que gostam desse tema. Não esqueçam, é claro, também de deixar o like e comentar aqui embaixo qual desses SCPs é o favorito de vocês. Qual desses vocês gostam mais? Pra aqueles que ainda não sabem, gente, eu tô lançando um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma, que está saindo 2 capítulos todo mês e tal. Essa semana passada aí que eu tô gravando esse vídeo, acabou de ter capítulo, então eu tô me esforçando bastante pra poder fazer um negócio bacana e tal, mesmo sendo iniciante. Não esquece de dar uma passada lá, por favor, porque o mangá é uma parada brasileira, é uma parada que tá começando agora e que tá alavancando bem aos pouquinhos, tá tudo dando super certo e eu tô muito feliz com tudo isso. Então, putz, não esquece de passar lá depois pra dar um apoio pra gente. O link tá aqui no card ou aqui na descrição, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!